today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, então vamos voltar aqui para a nossa resolução de exercícios, né? Agora nessa segunda parte eu quero resolver com vocês 5 exercícios que estão relacionados à velocidade média, né? Que é um outro conceito da cinemática, muito importante. Né? E a primeira questão que eu quero fazer com vocês é essa primeira, que é uma questão da UMC de São Paulo. E só lembrando que todos esses exercícios que eu estou fazendo nessa videoaula aqui, né, estão disponíveis lá no meu blog, no meu canal. Então é só você entrar lá para você ter acesso a eles, tá? Tem um gabarito, tudo bonitinho lá, beleza? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte, ó. Em uma viagem de São Paulo a Botucatu, um helicóptero levou 1 hora e 18 minutos viajando a 160 km por hora. Portanto, a distância entre essas cidades em quilômetros é de aproximadamente... Então a primeira coisa que a gente vai fazer é coletar os dados do problema, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou anotar aqui quanto tempo ele gastou para viajar de São Paulo a Botucatu. Então ele gastou 1 hora e 18 minutos, tá? Isso aqui é o tempo que ele gastou. E ele viajou a uma velocidade de 160 km por hora. Ele quer saber justamente qual que é a distância entre essas duas cidades, beleza? Como ele quer saber essa distância em quilômetros, então a gente vai deixar a velocidade em quilômetros por hora e eu vou deixar o tempo em horas, tá? Só que aqui eu tenho 1 hora e 18 minutos, então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 18 minutos em horas. Como que eu transformo 18 minutos em hora? Eu faço uma regrinha de 3, beleza? Então, ou seja, se 1 hora tem 60 minutos, equivale a 60 minutos, então 18 minutos equivale a quanto? Equivale a x, tá? Multiplica cruzado isso aqui, então vai ficar 60x é igual a 18, então x vai ser igual a quanto? 18 dividido por 60 dá quanto? Dá 0,3 horas, tá? Ou seja, é só dividir, para passar de minutos para hora, é só dividir por 60, beleza? Então quer dizer que o meu tempo de viagem vai ser de quanto? De 1 hora e 18 minutos. Isso tudo em horas vale quanto? Dá 1,3 horas. Então esses são os dados que eu vou usar na minha equação. Para calcular a velocidade média, a gente faz velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Como eu tenho a minha velocidade, que é de 160, então vai ficar 160 km por hora, é igual a ΔS, que é o que eu vou determinar, dividido por 1,3 horas. Multiplica cruzado, então meu ΔS vai ser igual a quanto? 1,3 vezes 160 dá quanto? Dá 208 quilômetros. Beleza? Então essa é a distância entre as duas cidades. Belezinha? Pessoal, vamos então para a nossa segunda questão, né? A nossa segunda questão também é uma questão que eu retirei lá do blog, beleza? E ela fala o seguinte, ó, a distância entre duas cidades é igual a 24 quilômetros. Então a gente vai anotar aqui, ó. Então a distância entre as duas cidades é de 24 quilômetros. A velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Então, a velocidade máxima que um carro vai andar, por exemplo, é de 80 km por hora. O tempo mínimo que se deve gastar numa viagem entre essas duas cidades é de... Então, ou seja, o tempo mínimo a gente vai fazer levando em consideração que esse carro está andando com a velocidade máxima permitida. Então, para a gente determinar esse tempo, a gente vai partir da equação da velocidade média. Então, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então a velocidade do carro, 80 km por hora. A distância que ele vai andar, 24 km. Isso aqui dividido por ΔT. Beleza? Então vai ficar 80 ΔT é igual a 24. ΔT vai ser igual a quanto? 24 dividido por 80. Então, meu ΔT vai ser igual a quanto? Quanto que é 24 dividido por 80?
dá 0,3 horas, ou seja, ele vai gastar 0,3 horas para andar entre essas duas cidades, para ir de uma cidade A até uma cidade B, distanciadas em 24 quilômetros. Ah, não, David, eu não quero saber meu tempo em horas, eu quero saber em minutos. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar isso aqui por 60. Aí você vai ter o seu tempo em minutos. Então, 0,3 vezes 60 é igual a 18 minutos. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Pessoal, vamos então para a nossa terceira questão. A terceira questão é uma questão da PUC, Paraná, e ela fala o seguinte, ó. Um automóvel percorre um certo trecho com velocidade escalar média de 40 km por hora. E volta, e depois volta pelo mesmo trecho com uma velocidade escalar média de 60 km por hora. Sua velocidade média no trajeto de ida e volta foi em quilômetros por hora igual a... Então você tem uma seguinte situação. Tá? Aqui você tem uma trajetória retilínea, aqui você tem um ponto de partida. Tá? O objeto saiu desse ponto. E o exercício falou o seguinte, que ele foi com uma velocidade de 40 km por hora, né? E voltou com uma velocidade de 60 km por hora. Qual que vai ser a velocidade média dele nessa trajetória de ida e volta? Ou seja, ele saiu de um determinado ponto, que eu vou chamar de A, foi até um ponto B e voltou para o ponto A. Tá? Então, ou seja, para a gente calcular a velocidade média, a gente tem que fazer velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Beleza? Então, vamos lá. Qual que foi o deslocamento desse carinha? O deslocamento dele foi de quanto? Foi de 0. Porque ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Então, o deslocamento dele é igual a quanto? É igual a 0. Beleza? Então, ou seja, a velocidade média dele vai ser de quanto? Vai ser 0. Porque 0 dividido por qualquer valor é igual a quanto? É igual a 0. Então, a velocidade média dele vai ser igual a 0. Porque o deslocamento dele foi de 0. Tá? É a mesma coisa, quando você sai da sua casa, vai para a escola e volta para a sua casa, a sua velocidade média é de quanto? É 0. Por que a sua velocidade média é 0? Porque você saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto, ou seja, você não deslocou. O seu deslocamento foi igual a 0. Tá? Não estou falando de rapidez de movimento. Não significa dizer que você não teve velocidade durante o seu trajeto. Teve. Você teve uma rapidez. Tá? Que é um assunto para uma outra videoaula. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, vamos para a nossa quarta questão. Né? A quarta questão é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma questão bem interessante, bem bonita de se fazer. Tá? Fala o seguinte, um automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante de 60 km por hora. E a seguir por mais meia hora com uma velocidade constante de 42 km por hora. A velocidade escalar média nesse intervalo de 1 hora e meia foi de... Então a gente vai ter que fazer isso em duas partes, tá? A gente vai dividir esse exercício numa primeira parte e numa segunda parte. Então aqui eu tenho uma trajetória retilínea, onde eu estou considerando a esquerda para a direita como sendo positivo. Então, de acordo com o exercício falou o seguinte, que o carro ele andou durante 1 hora, né, saiu de um determinado ponto, andou durante 1 hora com uma velocidade de 60 km por hora. Depois o exercício falou que ele andou mais meia hora com uma velocidade de 42 km por hora. Aí ele quer saber o seguinte, qual que vai ser a velocidade média do carro durante todo o trajeto, ou seja, durante essa 1 hora e meia que ele se movimentou. Então a gente sabe que para calcular a velocidade média, o que eu tenho que levar em consideração? O deslocamento total do carro e o tempo total que ele andou. Então, ou seja, o tempo total que ele andou eu tenho, que vale quanto? 1 hora e meia. Então eu preciso descobrir agora qual que é o deslocamento total dele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o exercício em duas partes. Então na primeira parte eu vou determinar o deslocamento em cada uma dessas partes aqui. Ou seja, nessa primeira 1 hora, depois eu vou determinar o deslocamento na segunda 1 hora. Então vamos lá. Primeiro, então para eu poder determinar, para a gente determinar
a velocidade, o deslocamento nessa primeira parte, eu vou partir da equação da velocidade. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então a velocidade média dele foi de quanto? Foi de 60 km por hora na primeira parte. É igual ao deslocamento, que eu vou determinar na primeira parte, vezes dividido pelo tempo que ele andou na primeira parte. Ou seja, na primeira parte, multiplicando cruzado aqui, durante 1 hora ele vai andar 60 km. Vou fazer a mesma coisa agora para a segunda parte. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual foi a velocidade média dele na segunda parte? 42 km por hora. Então ele vai andar quanto em meia hora? Beleza? Multiplica cruzado. Então meu ΔS vai ser de quanto? 42 vezes meio dá quanto? Dá 21. Beleza? Então ele vai andar 21 km em meia hora. Então, ou seja, qual foi o tempo total que ele deslocou? O tempo total vai ser de quanto? De 1,5 horas, que foi o que ele pediu, 1 hora e meia. Qual foi o deslocamento total dele? O deslocamento total dele vai ser de quanto? De 60 km mais 21 km, o que dá quanto? 81 km. 81 km. Então, qual vai ser a velocidade média dele no trajeto total? Aí é só fazer. Velocidade média é igual ao deslocamento total, que é de 81, dividido pelo tempo total, que é de 1,5 horas. Então, a velocidade média vai ser de quanto? 81 dividido por 1,5 dá 54 km por hora. Essa, então, é a nossa resposta. Beleza? Pessoal, então vamos para a nossa quinta e última questão dessa segunda parte. É uma questão que engana, né? Parece ser uma questão difícil, mas não é uma questão difícil, é uma questão simples. Que também está lá no blog, tá? É só você entrar lá para você ter acesso a ela, direto, e ao gabarito dela, se você quiser fazer. Fala o seguinte, ó, segundo registros históricos, na Batalha de Maratona, certo guerreiro percorreu a distância aproximada de 42 quilômetros. Suponha que ele tenha completado tal percurso em 3 horas e 30 minutos. E que nos 3 últimos quilômetros, sua velocidade tenha sido de 2/3 do valor da sua velocidade inicial. Calcule a velocidade média que o guerreiro desenvolveu no percurso total. Então, ou seja, o exercício é o seguinte. Aqui está a trajetória. Tá? Isso aqui é a história da maratona, tá? Do porquê que a maratona olímpica tem, por exemplo, 42,100 metros de comprimento. Tá? Justamente por causa dessa história aqui, uma história bem bacana. Aqui está o ponto inicial de onde ele partiu, aqui está o ponto de partida. Qual que é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada? 42 quilômetros. Quanto tempo ele gastou para andar do ponto de partida ao ponto de chegada? 3,5 horas, 3 horas e meia. Então, qual vai ser a velocidade média dele nesse trajeto? Para a gente fazer velocidade média, o que a gente faz? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ser igual a quanto? 42 km dividido por 3,5 horas. Então, a velocidade média é de quanto? De 12 km por hora. Essa é a nossa resposta. Só isso. Belezinha? Então, pessoal, encerra aqui a nossa segunda videoaula, né, que está relacionada a esses exercícios, a correção dos exercícios de velocidade média. Espero que tenha ficado claro para todos, tá? Qualquer dúvida que tiver, é só me enviar. Abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! You now